Quero dar aqui a palavra de satisfação aos irmãos da Igreja de Monteiro e também aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Patos, não é? E é um privilégio para mim estar falando para cada um de vocês, entrando na sua casa, mesmo sem estar vendo os irmãos, mas crendo, como o apóstolo Paulo disse muitas vezes, olha, não estou aí não, mas em espírito me faço presente com vocês. E concordo que juntos estamos agora em busca de termos instrução na palavra do Senhor e aprendamos com ela. Há um bom tempo, já umas 2 ou 3 décadas, que o Senhor tem trabalhado no meu coração para ministrar e ajudar de uma maneira mais particular a realidade das igrejas do interior do nosso Nordeste. Essa é a razão pela qual temos investido nosso tempo e ministério, não apenas estudando a realidade das igrejas e dos irmãos e das pessoas que moram no interior, mas também procurando capacitar obreiros e compartilhando com humildade o que aprendemos na palavra do Senhor, de como podemos modelar essa ação que diz respeito a esse contexto de tantos milhões de pessoas que vivem desse Nordeste brasileiro. E assim, falando com essas cidades que, quer queiramos, quer não, com o advento do celular, tornou-se também uma cidade que espelha a mentalidade das grandes cidades, da capital, porque o celular, a internet, faculta esse conhecimento, mas a maneira de viver, a utilização da rua, da praça, da feira, a influência muito forte do catolicismo romano, são características ainda muito particulares das cidades do nosso interior, em particular cidades do sertão, tanto do sertão pernambucano quanto do sertão da Paraíba, características dessas 2 igrejas que conosco estão nessa manhã. Mas não importa onde estejamos, irmãos queridos, nós estamos sempre debaixo da autoridade da palavra de Deus. E ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para trabalhar, para moldar, para nos fazer capacitados de anunciar as obras de Jesus Cristo. O pastor Altino, e com muita alegria nos convidou, e eu também estou bastante satisfeito de estar desta manhã ministrando para os irmãos, me pediu para falar sobre igreja missional, e talvez a primeira coisa que eu preciso abordar nessa conversa que vamos ter é por que não igreja missionária e usarmos esse termo igreja missional. Por que surgiu esse termo? Então, antes de ir para a palavra de Deus, deixe-me fazer uma exposição rápida sobre essa definição, ou essa diferenciação dessas 2 palavras. Particularmente, eu creio que isso aconteceu fruto de uma influência não ruim, mas que trouxe consequências que precisam ser reparadas, do século XIX, que ficou conhecido como o grande século das missões. Neste século, centenas de milhares de missionários foram enviados, na sua maioria pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. 70% desses missionários foram enviados por esses 2 países para a tarefa de pregar o evangelho em outros países, ou ficou chamado também de missões estrangeiras. A ênfase foi tão grande, o esforço produziu tantos resultados de espalhamento do evangelho que houve até o pensamento de que a responsabilidade missionária seria cumprida naquela geração. Há estudiosos que dizem que o movimento do século XIX, do século XIX, né, de evangelização, foi maior do que aconteceu no primeiro século com a igreja primitiva. E, em termos de expansão, realmente foi algo incomparável na história
da história da igreja cristã. E daí para cá começou-se a associar o termo missionário a essas pessoas vocacionadas ou chamadas por Deus para pregar o evangelho em lugares distantes. Irmãos, isso trouxe para a igreja uma diferenciação não adequada e que, em particular, para a igreja presbiteriana, impactou muito. E o impacto não foi benéfico, o impacto foi ruim. É simples, se nós tivéssemos hoje reunindo as duas igrejas numa única comunidade e eu pedisse para que ficassem de pé se a reunião fosse presencial, eu quero que fiquem de pé todos os missionários que estão conosco aqui, você seria um dos que ficariam de pé? Provavelmente você não ficaria de pé. Por quê? Porque para nós o conceito de missionário parece que foi gravado na nossa mente que missionários são apenas aquelas pessoas vocacionadas ou chamadas, não gosto nem de usar essa palavra vocacionadas, essas pessoas orientadas e chamadas pelo Espírito Santo de Deus para pregarem o evangelho em lugares distantes e geralmente mantidas pela igreja. Então se tirou da definição que missionário são aquelas pessoas que fazem parte da igreja e têm no mundo a missão de ser testemunha e de anunciar a Cristo, perto, longe ou muito longe. Então, para tentar mudar essa ideia de igreja missionária, e ainda há um outro aspecto que precisa ser trabalhado, é que a igreja local se considera missionária quando ela investe financeiramente em missões. Então, começou-se a criar um conceito de que a missão é também exercida quando se coloca dinheiro. Até se criou uma frase que foi trazida dos Estados Unidos e colabora com essa conceituação equivocada, que diz assim: você pode fazer missões de 3 maneiras. Lembra? Você pode fazer missões indo, contribuindo e orando. Está errado. Biblicamente, completamente errado. Aí você faz, como assim, pastor? Veja comigo. Se eu posso fazer missão de 3 maneiras, eu posso orar, não ir e não contribuir. Estou fazendo missões. Eu posso fazer missões orando, né, ou indo, sem contribuir e sem orar. E eu posso contribuir, não preciso nem ir nem orar. E estou fazendo missão. Como? Eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse devido, ele dizendo assim: quem vos ensinou essa coisa? Como é que vocês mudaram tão rápido do certo para o errado? É porque, meus irmãos, as escrituras não permitem que alguém diga que seja membro da Igreja de Cristo e não seja um missionário enviado por Cristo ao mundo com uma missão. É impossível. Não tem como ser membro da Igreja de Jesus Cristo e não se ver como responsável pela continuação da obra missionária. Jesus Cristo disse: assim como eu fui enviado ao mundo pelo Pai, eu também envio a vocês. A obra que era de Cristo agora é continuada por mim, por você, por Igreja de Deus. Nós fomos chamados para isto. E daí surgiu, então, essa palavra missional, numa perspectiva de procurar corrigir esse erro de que toda a estrutura da igreja precisa ser missional. E eu vou fazer uma análise bíblica de um único versículo sobre esses aspectos para que você entenda. E antes vou dar um exemplo que eu costumo muito dar, que a gente possa entender. É porque às vezes nós não conseguimos acoplar as diversas atividades da igreja com a sua missão. E eu gosto de usar o exemplo nesse preâmbulo para que você entenda o que eu vou fazer.
a ideia de um trem e a ideia de um trilho, né? Você imagina um trem sem trilho, talvez seja a pior concepção de transporte que você possa imaginar. Pelo tamanho, pelo trem, pela impossibilidade de andar quando não tem trilho. Mas existe um outro lado que a gente não pensa, é construir trilho e não ter trem. Como a rede ferroviária do Brasil ficou assim jogada fora, tem trilho passando por tudo que é lugar e a gente pergunta, cadê o trem? Não tem trem. Então, trilho sem trem é desperdício e trem sem trilho é prejuízo. Então, a igreja é o trem que precisa passar pelos trilhos da teologia. E quando o trem está passando pelo trilho, a missão está sendo cumprida. Então, tanto precisamos de teologia para saber para onde vamos. Eu digo que é impossível ter missiologia sem ter uma teologia boa ou ruim por trás. Não tem como. E quanto é preciso a gente ter o trem que carrega essa mensagem, que leva essa mensagem de um lugar para outro, né? Então, nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu acho que é um texto que todos conhecem, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu vou avaliar com vocês essa parte da Escritura. E quero que você acompanhe, mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou fazer algumas conexões e vai permitir você entender esse aspecto missional da igreja, né? O texto diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero convidar você para orar mais uma vez. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar pedindo a Deus sabedoria, graça e iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos nesse momento uma atitude humilde diante da Tua presença, para compreendermos a grandeza, Senhor, e o tamanho da obra que o Senhor nos coloca na mão. Além disso, faze, ó Deus, arder no nosso coração o desejo de participar, ao mesmo tempo que te pedimos que, se não estivermos caminhando ou andando por esses trilhos que o Senhor traçou nas Escrituras acerca do Evangelho, que o Espírito de Deus nos leve a um coração arrependido, disposto a mudar, disposto a obedecer. Nós te pedimos que nessa manhã a tua graça seja abundante. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, há 4 características, ou seja, Pedro começa estabelecendo algo que Deus faz com a sua igreja, e nesse aspecto a igreja se torna passiva, é como se estivéssemos sendo moldados pelo Espírito Santo para fazermos a obra, e somos assim qualificados para poder fazer. E os 4 aspectos que eu quero trabalhar, primeiro começa quando ele diz, vós sois, primeiro deles é raça eleita, não é? Ou uma raça escolhida. E a palavra raça diz respeito ao que eu chamo de DNA. Diz respeito a uma filiação. É mais ou menos assim, quando você olha um animal, um cachorro, e faz, qual é a raça dele? Aí você diz, não, é um piquinês, não, é um bulldog, não, é um pastor alemão. É raça. Você não vai dizer, é um gato siamês. Não, não pode dizer que é um gato, a raça é outra. Então, diz respeito ao DNA, diz respeito à origem, diz respeito digamos assim, a família que o gerou e a qual ele pertence. Ele foi gerado. Então, Pedro utiliza justamente essa ideia quando ele diz que vocês são raça.
Vocês são filhos de Deus, vocês são geração de Deus. Vocês são este povo que Deus gerou para si mesmo, né? Então, perdão. É uma raça que Deus por si próprio gerou, e até Pedro vai dizer na frente que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E participar da natureza divina não é algo que você escolhe. É algo que Deus gera. E é muito importante você perceber isso. Nós, presbiterianos, trabalhamos muito bem a questão da eleição e da predestinação, algo que Deus fez desde a fundação do mundo, como diz em Efésios capítulo 1, não é? De que nós fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Fomos eleitos. E para ser a imagem de Cristo, mostra justamente essa ideia de pertencermos à família de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder dado por Deus à igreja. E a eleição é algo que nós somos 100% pacífico, porque dentro da eleição está envolvido o contexto ou o conceito de adoção. Deus nos coloca de volta, transformando-nos, não simplesmente nos aproximando, mas nos colocando de volta na sua família. E Paulo usa a ideia de enxerto, aquele que corta um pedaço da planta, pega a outra, insere dentro daquele corte, amarra, e do futuro, aquele que foi amarrado se torna um galho da própria planta, nutrindo dela e dando frutos de acordo com ela. É nesse aspecto que nós somos escolhidos por Deus, somos eleitos por Deus e acoplados ou enxertados, recebidos dentro da família. Esse é o primeiro aspecto. É o aspecto que diz respeito à eleição. Então, eu não tenho tempo para aqui trabalhar mais esse aspecto, mas eu quero dizer para vocês que é muito importante entendermos teologicamente esses conceitos. Como eu disse, a teologia é o trilho pelo qual o trem vai passar. E se você não entender a teologia, você não entende a questão do trem que vai passar pelos trilhos, tá certo? Então, primeiro aspecto, nós somos raça, somos uma geração eleita, pertencemos a Deus e fomos escolhidos por Deus. O segundo termo, ou a segunda qualificação deste povo, Pedro fala que somos sacerdotes real, ou sacerdotes do rei. Pedro agora está lançando a mão do texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando o povo havia saído do deserto, estava diante do monte. Moisés havia subido ao monte para receber as leis de Deus, e Deus disse para o povo: olha, essas são as palavras que você vai dizer ao povo de Israel. Vai lá e diga que eles... Exatamente, Pedro está citando o texto lá de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. É uma citação dele, de que vocês são a raça eleita, que vocês são sacerdotes do rei, ou um povo de sacerdotes. Quando a gente lê essa expressão sacerdotes real, a gente não entende bem o que significa. Então é preciso parar um pouquinho. Lá em Êxodo, Deus estava dizendo, Deus disse que o povo era uma nação de sacerdotes. Note, não é uma nação com sacerdotes. A nação inteira era uma nação sacerdotal. E aí você precisa saber o que é um sacerdote. Na verdade, o sacerdote é aquele que faz uma mediação, dizendo como Deus deve ser adorado, da maneira como nós devemos nos colocar diante dele, e ensinando o povo o que fazer para agradar a Deus. Então, esta função, havia dentro de Israel os sacerdotes, e esses sacerdotes,
eles eram parte do povo, e sendo parte do povo, eles eram como o povo e ensinando ao povo a maneira como viver e como agradar a Deus. Eles eram tão iguais ao povo que antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer o sacrifício por ele mesmo. Então, eles eram esses ministradores de um povo que não conheciam adequadamente a Deus, a lei de Deus, a orientação de Deus, e entenda a lei como vontade de Deus, e os sacerdotes ensinavam ao povo como adorar a Deus. Na perspectiva de um povo sacerdotal, Israel tinha a responsabilidade de ser esse modelo para as demais nações, e aí você vai entender a nação sacerdotal. Ou seja, os povos que eram idólatras, que não conheciam o Senhor nosso Deus, deveriam olhar para Israel e entender como adorar a Deus e por que adorar a Deus e as suas maravilhas. Olhando para Israel, como eles adoravam, como eles serviam e como eles proclamavam as maravilhas do Senhor, as nações deviam olhar e dizer assim, é assim que o Senhor deve ser adorado. Era isso que Israel deveria fazer. E é por isso que Deus disse à nação de Israel, vocês não vão fazer como aquelas nações que eu estou expulsando diante de vocês agora. A razão pela qual as nações foram expulsas de Canaã era por causa da idolatria, das maldades, das perversidades que faziam e que os seus deuses, segundo eles, aprovavam e requeriam, como sacrifícios humanos, como prostituição e outras mais. Na verdade, irmãos, os sacerdotes deveriam servir como uma espécie de modelo a ser duplicado pelo povo. Pedro está usando esse termo aqui, falando justamente de uma doutrina que foi resgatada pela Reforma Protestante do século XVI, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, o pastor Altino não tem acessos especiais a Deus. A oração dele não tem mais poder do que a sua, embora tem muitos crentes que pensem nisso, né? Quando eu estou doente, você quer a oração do diácono ou do pastor Altino? Do pastor, né? Porque Deus ouve mais o pastor do que o diácono, né? Engano seu, engano seu. A Bíblia fala que muito pode a oração de um justo. E às vezes, se o pastor não está andando segundo o homem de Deus, é melhor a oração do membro da igreja do que a oração daquele pastor. Então, irmão, mas nós ainda temos um pouquinho, de uma maneira errada, essa ideia de que o pastor tem acessos especiais a Deus. Ele tem uma função diferenciada nas Escrituras, através da igreja. Ou seja, a Bíblia diz que a função pastoral dá responsabilidades de cuidar, de pastorear, de ensinar, de ministrar, juntamente com os presbíteros da igreja, a vida espiritual da igreja. Mas esses homens não têm acesso especial a Deus. Todos nós, Deus não faz acepção de pessoas, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, nem presbítero, nem pastor. Cada um dará conta da sua responsabilidade de ministério, mas os acessos a Deus, não. E a mesma coisa que a Bíblia está falando aqui, quando diz que nós somos sacerdotes do rei, está falando que todos, e Pedro está escrevendo essa carta, não é para pastores, é para todos os membros da igreja daquela época, e vale para nós. Vocês são sacerdotes, vocês são responsáveis de mostrar para Deus, de fazer Deus conhecido, assim como Jesus Cristo fez. Irmãos, nós temos a responsabilidade de continuar a obra de Jesus Cristo. E como o povo daquela época não conhecia qual era a mensagem divina, o que é que Deus queria, assim também o povo de Deus hoje é responsável de mostrar a verdade do Evangelho para aqueles que não conhecem. E é nesse aspecto que nós somos sacerdotais. E aí vem uma aplicação séria e forte para o dia de hoje. Os meus vizinhos estão vendo mais ou conhecendo mais a Cristo pelo que eu digo, pelo que eu faço, pelo que eu vivo? No ambiente de trabalho, você que está estudando na sua escola, na universidade, ou no curso fundamental, ou no curso do primeiro grau, as pessoas sabem que você é cristão,
e pela tua fala, pelas tuas conversas, pelo teu proceder, Jesus Cristo é mais conhecido? Ou você está tentando aprender a ser um agente secreto do reino de Deus? Né? Porque tem muito crente vivendo como agente secreto do reino de Deus por aí. Ele se parece tanto com o mundo, ele se infiltra tanto no mundo que a gente nem sabe que ele é crente. Quando descobre, as pessoas até se expõem assim: oi, tu és crente, é? Parece um negócio meio esquisito essas coisas, né? Mas nós temos que entender que ser sacerdote é ser distinguido pela nossa identificação com Cristo, ser reconhecido e as pessoas poderem ver Cristo em mim, Cristo em você, Cristo no povo de Deus. O terceiro aspecto que está aqui, querido, é diferenciado da raça. Ele fala de nação santa. Né? A ideia de nação e de santificação são dois pontos importantes. Nação, na verdade, agora, ele consiste por povo, né, soberania e território. Ou seja, é algo definido dentro de um determinado contexto. A nação brasileira tem governo, tem território e tem um povo. E ser nação, eu posso fazer parte de uma nação hoje, amanhã eu posso fazer parte de outra nação, posso até mudar de cidadania e me naturalizar, vamos supor assim, argentino, não é uma boa ideia. Mas daqui para frente a minha nação seria a Argentina. Então, a Bíblia está falando agora aqui, ao falar de nação santa, está falando de um povo que Deus governa, que é visível, mas é um povo separado de santificação. Ou seja, para mim, Deus está olhando e está falando dessa realidade muito direta que é a sua igreja no mundo visível e perceptível pelo todo como coletividade. A sua igreja local faz parte dessa nação de Deus e é vista pelo mundo como a igreja que pertence a Cristo. Mas às vezes nós nos fechamos tanto, nós trabalhamos tanto para dentro de nós que não fazemos diferença nenhuma. Pergunto aos membros da igreja de Monteiro e dos irmãos presbiterianos de Patos, se amanhã de manhã, vamos supor, a igreja de vocês deixarem de existir, tanto em Patos quanto em Monteiro, o que é que o bairro vai dizer onde ela está? Nenhuma nem outra existem mais. O que é que o bairro vai dizer? Se vocês mesmos estão em dúvida, alguma coisa séria está acontecendo. Muitas igrejas deixariam de existir da noite para o dia e o bairro nem notaria que essa igreja deixou de existir. Significa que é uma igreja sem relevância. Uma igreja clube. Uma igreja voltada para dentro de si mesma. Onde a presença onde ela está não é sal, não é luz. Não faz diferença. Percebam que nós estamos trabalhando com alguns aspectos que são muito claros no texto, porque quando algo é bem diferente, quando algo se posta de uma maneira diferenciada, isso é notado. Se você está acostumado a tomar um ônibus azul e branco, e de repente aparece um ônibus preto e vermelho, você pergunta, que ônibus é esse? Só porque ele mudou a cor. Então, a ideia de nação santa traz a ideia de nação diferenciada, porque neste mundo, quando você passa a viver segundo a vontade de Deus, não tem como você não ser diferente. É impossível você ser santificado para Deus, dedicado ao Senhor, e não ser diferente do que a maioria das pessoas fazem. Note, eu não estou falando dessa diferença de usos e costumes de roupa. Todos os crentes agora vão utilizar verde e preto. Aí, todos os crentes chegando para a igreja de verde e preto, todo mundo, qual é a igreja? A igreja do verde e preto. Essa mudança é fácil fazer e é fácil chamar a atenção quando nós trabalhamos simplesmente com essa estrutura. Por exemplo, todos os homens agora da igreja vão ser careca, passa navalha na cabeça.
Aí quando for o domingo de manhã, passando 10, 15, 20 homens, todo mundo careca, todo mundo vai olhar e perguntar, o que é isso? Ah, essa é a igreja dos carecas, né? Como nós conhecemos o contrário, né? Igreja cujas mulheres têm que ter os cabelos longos que não cortam e são identificadas pelas vestimentas e pelas roupas. Bom, esse exterior não quer dizer muita coisa não, irmãos. Mas a vida que a gente tem, a maneira como a gente interage, a marca que a gente deixa como nação santa é importante. Eu quero dizer para vocês o que significa essa palavra ser santo, não é? E diz respeito à nossa qualificação para podermos trabalhar e sermos usados por Deus no mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma mãe está na cozinha e o seu filho menor, 10 anos de idade, está lá no quintal, choveu bastante, ele resolveu fazer uma brincadeira com lama, torta de lama, casa de lama, e notou que a lama do quintal dava para construir várias coisas. E ele estava sentado na parte molhada, fazendo as suas diversas construções de mão, tal, etc. E a mãe resolveu utilizar aquela criança, não mais lá no quintal, mas na cozinha, para uma tarefa de ajudá-lo. E vamos supor que o nome da criança seja Maria, José, qualquer, não importa. E se seu fulano, sua fulana, venha cá que eu preciso que você me ajude. Então o guri chega na cozinha, a mãe olha para o guri, vai lhe dar alguma tarefa? Resposta? Claro, não. Qual o primeiro lugar que aquele guri vai agora? Acertou, vai tomar um banho. Igual seu fulano, você vai agora, tira essa roupa, deixa o sapato aí lá de fora, vá lá no banheiro, tome um banho bem... Mas mãe, não, eu quero você lá agora para fazer uma tarefa para mim. Mas do jeito que você tá, não dá. Aí leva o fulano pro banho, ele vai tomar um bom banho. Depois que ele tá todo junto, ele volta para a mãe daquela maneira. Aí a mãe diz, pegue isso, faça aquilo, tal, etc. Essa é a ideia de nação santa. A santificação, queridos, pode ser resumida como aproximar-se de Deus e se afastar do pecado. À medida que eu me aproximo de Deus e me afasto do pecado, à medida que eu deixo de ter na minha vida a lama do pecado, eu posso ser utilizado por Deus nas tarefas que Ele quer. Notem bem, queridos, até a santificação é um ato de graça, porque é Deus que provê todos os meios para a nossa santificação. No capítulo de João, capítulo 17, Jesus Cristo orando, disse assim, Pai, santifica esse teu povo, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é um meio da santificação para nós. A presença do Espírito Santo na nossa vida é a santificação. A comunhão e a participação dos irmãos na ceia do Senhor, em que olhamos e avaliamos a nossa vida e deixamos nosso pecado, é um processo de santificação. O arrependimento de erros que cometemos e a busca de criar hábitos que agradam a Deus é um processo de santificação. A nossa vida de oração, de colocar diante de Deus os nossos problemas, nossas dificuldades também é. A estrutura de vida que agrada a Deus nos leva a um processo de santificação. E a Bíblia está dizendo, somos uma nação, uma coletividade, porque a vontade de Deus é essa, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 3, né? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que não sejamos imorais. Não, então, há um processo. Se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Então, já vimos que Deus estabeleceu que eu sou raça, no meu DNA, eu pertenço a Deus. Sou sacerdote, sou aquele que faço Cristo conhecido, mediador entre aqueles que não conhecem. Não mediador de salvação, mediador da mensagem, do que Deus quer, do plano de Deus. E agora o quarto aspecto, ele fala de nação santa. De povo que não vive na prática do pecado, mas que se afasta do pecado e começa a viver da maneira que parece com Cristo. Até os cristãos do primeiro século receberam esse nome cristãos, que significa pequenos cristos. É a prática do que Paulo disse, sejamos, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Em Efésios capítulo 5 fala sobre isso.
imitar a Cristo. E por fim, irmãos, a quarta característica para podermos fazer o fecho e trabalharmos sobre o que é missão, a igreja missional, é a ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala de dois aspectos aqui agora. O primeiro diz respeito ao que Cristo comprou na cruz. Fomos comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fomos comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fomos comprados. Cristo pagou com seu sangue na cruz o preço que nós deveríamos ter. Quanto precioso o ser humano é para Cristo decidir ir à cruz por mim, por você, pela igreja. E quando se compra alguma coisa, esse é o segundo aspecto, essa coisa se torna propriedade de quem compra. E aí você vai entender a postura de Deus sendo o Senhor da igreja. Se você comprar, eu vou trabalhar com um animal, depois eu volto para a estrutura humana. Se você comprar uma galinha e quiser deixar essa galinha no quintal sem comida nenhuma, até que um dia ela venha morrer, o que é que altino tem a ver com isso? Se você cria um cachorro e alimenta ele com sorvete, com doce, etc., ele fica tão gordo que não pode andar, um belo dia ele morre de um ataque cardíaco. O que é que altino tem a ver com isso? Aí você pode dizer, ele não tem nada a ver, no máximo que ele pode fazer é comentar, mas o cachorro é meu, a galinha é minha, eu faço o que eu quero. Se você compra um celular de última geração, pagou aí por um iPhone de, sei lá, 5, 4 mil reais, bota ele na gaveta e nunca usa. O que é que há de ter a ver com isso? Ele canta muito bem, mas não tem nada a ver com o meu celular, quem comprou foi eu, o dinheiro é meu, boto na minha gaveta, faço o que eu quero. Se você comprar uma roupa e quiser usar a roupa todo dia, a pessoa vai dizer, rapaz, você não tem outra roupa não, tem, mas eu quero usar essa. O que você tem a ver com isso? Nada, só estou comentando. Gente, essa é a ideia de pertencimento, de ter sido comprado, e é por isso que Pedro utiliza aqui um advérbio, né? Um reforço na linguagem que ele diz, você é propriedade exclusiva. Se Deus quiser fazer você adoecer, ele faz. Se Deus quiser fazer você rico, ele faz. Se Deus quiser fazer você pobre, você faz. Se Deus quiser você fazer desempregado, ele faz. Se Deus quiser fazer você uma pessoa com saúde, ele faz. Ele faz o que quiser, você é propriedade de Deus. Por ter pertence a Deus. Não, você não vai casar, não. Você não vai passar o resto da vida sem casar. E aqui, irmãos, antes de eu entrar nessa ideia final, para fazermos o fecho, eu gostaria de trabalhar com vocês essa ideia de propriedade exclusiva. Eu acho muito interessante você colocar dentro no seu carro, e eu já vi muitas pessoas colocarem um adesivo assim, propriedade do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Ou então, quando muitas vezes havia outros adesivos dizendo assim, quando Deus quer, é assim. Tudo bem, agora eu acho que esse adesivo devia ir para a porta do quarto do hospital quando você está com câncer. E botar lá, quando Deus quer, é assim. Deus quer me usar assim. Comigo doente, terminal. E entendemos que o Senhor Jesus Cristo tem propriedade exclusiva e vai usar como quer. Com Estevão, quando Deus quis, foi assim. Usar Estevão quando deu como mártir, dentro da escola, dentro da sua vida. Ou utilizar o apóstolo Paulo recebendo chibatadas, indo para a cadeia para poder salvar alguém como carcereiro, e ele diz assim, quando Deus quer, é assim. Isso é propriedade exclusiva, estamos dispostos para sermos usados para Deus em qualquer contexto. Propriedade para ser usado por Deus em qualquer contexto. O que tem acontecido nas nossas igrejas? Preste atenção.
Eu sempre dou esse exemplo e uma vez que eu nunca ministrei assim pessoalmente para a Igreja de Monteiro de Patos, vou fazê-lo novamente. Eu sei que muito provavelmente tem pais e mães aqui de filhos que estão prestes a fazer o Enem. Mas imagine que você tenha um filho que vai fazer o Enem. E o rapaz ou a moça chega para você e diz assim: papai, mamãe, eu vou fazer o Enem e a minha opção que eu vou botar será: eu quero ser professor de geografia. Vou fazer licenciatura em geografia. Você diria o quê para o seu filho? Já estão sorrindo, é? De imediato nós diríamos assim: você está doido, é? Você sabe que geografia não dá dinheiro? Olha, irmãos, toda vez que uma decisão na sua vida for tomada simplesmente levando-se em consideração o dinheiro, só o dinheiro, você acabou de tomar uma decisão idólatra. Quando o dinheiro foi o norte, Mamon se tornou o seu Deus. Quando o futuro do seu filho foi medido por dinheiro, você começou a adorar Mamon, porque ele começou a fazer com que as decisões sejam tomadas de acordo com o que Mamon abençoa ou não abençoa. E se tem algum professor de geografia, me desculpe, né? Mas é muito raro o Mamon abençoar um professor de geografia. Não, é uma profissão que a gente sabe que, por si só, não dá recursos, não tem retorno financeiro. Eu não sei se foi na época do pastor Altino, mas mais ou menos naquele período, no primeiro dia de chegava lá, que as pessoas estavam sendo recebidas, havia um culto, havia uma senhora, mãe de um aluno, e terminada o culto de abertura daquele ano letivo, a mãe me procurou e disse assim: Pastor Sérgio, eu preciso da sua ajuda. Eu não conhecia aquela senhora. Ela disse: eu sou mãe de um dos alunos, disse o nome dele agora, que está entrando aí. E, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque ele está querendo entrar no seminário, sem ter nenhum curso superior. E o senhor sabe, né, ser pastor não dá dinheiro. Eu imagino a dificuldade daquele aluno na sua própria casa, quando a perspectiva era essa. É verdade, meus irmãos. Obedecer ao chamado de ser pastor, pode esquecer essa ideia de ganhar muito dinheiro. Alguns ou outros podem até receber alguma coisa, mas via de regra, a vida de um pastor é modelada pela vida simples. Não pela vida de necessidade, mas pela simplicidade. Mas se Deus nos chamou a viver desta maneira, é desta maneira que a gente vai viver. Ou seja, os pais crentes do século XXI, em particular da nossa igreja presbiteriana, não mais modelam e ensinam seus filhos para serem para a glória de Deus no futuro, mas para serem um sucesso financeiro e acadêmico no mundo em que vivem. E é mais ou menos como se os pais dissessem assim: minha função como pai crente diante de Deus é educar os meus filhos a serem bem educados e conseguirem uma profissão e poderem comprar a sua casa e viverem tranquilamente. Onde é que vai esse povo de propriedade exclusiva de Deus? E Deus diz assim: quero o teu filho para trabalhar numa profissão que não vai render dinheiro, mas é lá que eu vou usá-lo. A resposta minha e sua como pai deveria chegar para o filho e dizer o seguinte: filho, filha, você tem certeza de que é o Espírito Santo de Deus que está te chamando para esta profissão? E se ele disser que sim, senta com ele, ora com ele e diz: para a glória do Senhor, meu filho, seja o melhor professor de geografia que você puder, testemunhando de Cristo onde for. Vai em frente. Mas nós temos medo disso, de que Deus seja o provedor, de que Deus, que é aquele que é a propriedade exclusiva, vai manter pela sua palavra e pelo seu poder aquele a que chama para missões perto, longe ou muito longe. Então agora eu estou fechando o cerco
ou círculo é melhor, desses 4 aspectos de raça eleita, sacerdotes escolhidos para mediarem para ser conhecido do Cristo, dessa nação, desse povo organizado em torno de uma comunidade, de uma igreja, que mostra pelas suas ações, pela sua palavra, o que é adorar e ter recebido de Deus a responsabilidade de imitar a Cristo. E essa 4ª e última ideia da dedicação exclusiva, da propriedade exclusiva de Deus, fazer como quer, quando quer, a quem quer. E agora, irmãos, é muito importante se voltar para o texto bíblico, porque nós sabemos muito bem essas 4 primeiras necessidades que se encontram como um reflexo de Êxodo 16:6 e Deuteronômio 7:6, perdão. Gravar Êxodo 19:6 e Deuteronômio 7:6 fala sobre esses aspectos que Pedro está falando, ele tirou do Antigo Testamento. Encontramos no mesmo texto o fechamento, e agora vamos fazer o nosso fechamento. E é muito bom você olhar para a Bíblia e ver quais são os termos que ela está utilizando. E ela utiliza o termo a fim de. Ou seja, essas 4 coisas que foram elencadas, elas foram assim feitas. Ou seja, o fato de você ser uma raça eleita, o fato de você ser um sacerdote do Rei Jesus, o fato de você ter sido comprado, né, você ser propriedade de Deus, e o fato de você ser santificado como um povo de Deus, isso tem um objetivo, tem um propósito. E aí o texto diz, a fim de. Qual é esse propósito? Aí está escrito, o propósito é proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu posso excluir algum crente da responsabilidade de proclamar a verdade de Cristo, só se ele não foi eleito. Então, se você não se vê como um proclamador, questione a sua eleição. Pergunte se você é crente mesmo. Se você não tem proclamado a Cristo, questione também se você faz parte do povo de Deus. Se você é sacerdote. Se você não está proclamando a Cristo, questione a quem você está servindo. Você é propriedade de quem? De você mesmo, da sua empresa, do dinheiro, da família, de quê? Porque todas essas coisas que Deus fez, ele fez com um propósito. E o texto diz, a fim de. Então, irmãos, o que eu diria de uma igreja missional e, ao mesmo tempo, uma igreja missionária? É aquela que está envolvida com toda a sua membresia, da liderança aos membros, nessa tarefa de fazer Cristo conhecido ao mundo, através das minhas ações, coletivas e individuais, através das minhas palavras, coletivas ou através da igreja, coletivas através da igreja ou individualmente onde eu moro, através do meu testemunho, tanto pela igreja quanto por mim mesmo. A igreja missional é uma igreja que entende que neste mundo, aqui no mundo que eu e você vivemos, ela tem a responsabilidade de fazer Cristo conhecido por palavra, por ações, por pregações, por vida do dia a dia, através das minhas amizades, através dos meus contatos, aproveitando as oportunidades de várias e múltiplas maneiras. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. E se nós estamos cheios da graça, do amor de Jesus Cristo, não tem como a gente fazer isso. Deixa-me fazer um paralelo para fazer o fechamento final. Eu quero usar como exemplo aqui os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Sente junto de um irmão da Assembleia de Deus, vou ser bem prático, por 3 minutos. Por 3 minutos, sente junto de um irmão da Assembleia de Deus e deixe conversar alguma coisa. O que você acha que vai acontecer? Eu chamo os irmãos da Assembleia de Deus de fios desencapados. Fio elétrico sem capa de proteção. Se encostou, leva um choque.
Olha, eles podem até pregar meio errado, meio confuso, meio sei de quê, mas não tem como você se aproximar do irmão da Assembleia de Deus e não saber que ele é crente pelo que ele fala. E se estiver na fila para receber o auxílio emergencial, ele vai dizer assim: estou na prova, irmão, Deus está me dando uma prova, está difícil, mas Deus é bom, misericordioso, eu estou aqui, ó, esses R$300 que eu vou receber agora vai ser uma bênção, irmão, é uma bênção de Deus, Deus é bom, a prova é grande, Eu fico pensando um crente na fila da emergência, ou da fila da Caixa Econômica para receber o emergencial. A desgraça. Só R$300, vai dar para nada. O que é que a gente faz, né? Com esse governo que só está dando R$300. Poxa vida, agora não deixa a gente trabalhar, não pode fazer. Cadê Deus na tua vida? Cadê tua propriedade? Aquele que é a tua propriedade. Cadê? Cadê o sacerdote? Entender que Deus está fazendo você passar por aí para fazer outras coisas. Deus tem me disciplinado, tem me moldado muito para isso, as perdas que eu tenho tido de não entender isso aqui. O mais recente que eu tive pedir permissão a Deus foi um moço que se aproximou de mim, queria falar comigo do lado de fora com a máscara, eu não sabia quem que era, não baixei o vidro. E do outro lado do carro ele bateu no outro carro que estava ao lado estacionado. A mulher abriu o vidro, falou com ele, abriu o porta-mala e deu um pacotezinho de biscoito para ele. Aí me bateu uma crise de essa pessoa, não sei se é crente ou não, abriu e falou, e eu fiquei com medo dele. O rapaz saiu, se encostou num poste e aquele negócio ficou me comendo. E eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu abri o vidro, chamei o rapaz, vem cá. Ele veio. Aí ele chegou perto de mim e disse, olha, eu bati aqui, eu não queria dinheiro, não. Eu quero que o senhor me dê comida. Me dê qualquer comida, porque na minha casa, essa mulher que me deu esse pacote aqui, ó, meteu a mão no bolso, mostrou, mas eu sou diabético, eu não posso comer esse biscoito, não. Eu quero que me dê assim, ó, arroz, um ovo, para levar para casa. Nesse mesmo momento, a minha esposa chegou da loja, eu disse, vá com ele, estávamos perto do supermercado, faça uma compra para esse rapaz. Aí ela olhou para mim, é isso mesmo que você quer? Eu disse, é isso mesmo que eu quero. Ela foi e fez a compra para aquele rapaz, ainda deu um complemento do dinheiro, ele pegou aqui em Gravatá, onde eu estou residindo, tem os chamados mototáxi, completou o mototáxi. Faça aí a conclusão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa mensagem veio justamente onde eu queria. Né? Tudo que eu tenho, tudo que você tem, na verdade, eu até um uso inadequado, tudo que está comigo, né? Tudo que está na minha mão pertence a Deus, ele não saiu da posse de Deus, Deus me concedeu o direito de uso. E eu, concluindo aquela ideia de que a gente, às vezes, perde o conceito de sermos raça eleita, sacerdotes do rei, santificados para Deus e propriedade deles, a fim de proclamar, é que eu providenciei para a vida material daquela criança ou daquele jovem algo que supriria suas necessidades, mas a minha esposa disse assim, a gente poderia ter levado ele em casa. Quando ela disse isso, eu estava na minha mente assim, você perdeu uma excelente oportunidade de falar para ele e para a família dele. Irmãos, como nós não estamos antenados, como nós não estamos conectados, que tudo que nós fazemos na vida, até quando batemos o nosso carro e falamos com alguém, temos uma oportunidade. Quando estamos na fila esperando alguma coisa, temos uma oportunidade. Quando sentamos com alguém perto de um veículo coletivo, temos uma oportunidade. Quando conversamos com o vizinho, temos uma oportunidade. Quando estamos no trabalho, temos uma oportunidade. Quando estamos na escola,
A vida tem N oportunidade para a gente proclamar as virtudes. Igreja missional, ela supre as necessidades espirituais e capacita os seus membros para aproveitarem essas oportunidades, como o apóstolo Paulo disse no livro de Colossenses, quando estiverem com os incrédulos, aproveitai as oportunidades. Nas palavras da linguagem revista atualizada, aproveitai as oportunidades para os que são de fora da igreja. Aproveite esses momentos. Isso é igreja missional. É entender que neste mundo ela tem uma missão, mas para isso ela precisa ser treinada para essa missão. E aí vem a responsabilidade da liderança, de estar notando que todas as coisas que a igreja faz é treinar, capacitar, louvar, adorar a Deus para que a igreja cumpra a sua missão. Deixe-me terminar com um exemplo. Nós trabalhamos, incluindo, vamos supor, as horas de deslocamento, geralmente de 8 a 10 horas todo dia. Seria adequado, seria razoável dizer que eu vivo para trabalhar? Resposta, não. Também diz que a gente dorme 7 a 8 horas, 9, todo o dia. Nós vivemos para dormir um terço da vida? Esse é o nosso propósito de vida? Você diria, não. Nós gastamos mais ou menos 1h30 ou mais todo dia, ou vamos supor 3 horas por dia com asseio, preparando comida, comendo. Nós vivemos para cuidar do corpo, para alimentá-lo? Esse é o nosso propósito de vida? Não. Ora, irmãos, somando isso aí, nós já vamos ter em torno de 21 horas do nosso dia a dia, todo dia. Então, nossa vida seria com o objetivo de comer, dormir e trabalhar? Não. Agora, se eu não comer, se eu não dormir e se eu não trabalhar, eu vou morrer. Essas coisas são essenciais, são não negociáveis. Mas notem, o fato delas serem essenciais, não negociáveis e produzirem a minha morte, se eu não as praticarem, não as torna o propósito da minha vida. Assim, doutrina na igreja não é o propósito. A comunhão da igreja não é o propósito. Aprender a ler a Bíblia e orar e estudá-la não é o propósito. São meios indispensáveis. Sem ele, eu morro, espiritualmente falando. Essas coisas sustentam o meu propósito. Qual é o nosso propósito? Adorar a Deus e ser obediente à sua vontade, assim na terra, como ela, fazer na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Então, fazemos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta, está aqui, a fim de proclamarmos. Então, enquanto trabalhamos, proclamamos. Quando comemos, também proclamamos. Quando até estamos descansando, devemos proclamar. No nosso lazer, proclamar. E há estruturas que sustentam, ou que dão sustentação a esta ação missional. Ou seja, a estrutura da igreja provê a necessidade que nós temos espiritual de treinamento, de ajuda, de comunhão, de sustento, de apoio e de intercessão uns pelos outros e muito mais de doutrina para que a igreja cumpra a sua missão de ser testemunha, de anunciar as boas obras, as grandes coisas que Deus fez e Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é uma igreja missional. E é isso que precisa ser trabalhado. Pregação, ensino, comunhão, minha vida de oração, minha vida de testemunho, o estudo da Bíblia, tudo isso é essencial. Sem ela, espiritualmente, eu vou adoecer e morrer. Mas a minha missão neste mundo, nesta vida, é proclamar, anunciar, por palavras e ações, as boas obras, as grandes obras de Cristo, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe você. Espero que essa mensagem pelo Espírito tenha impactado seu coração e levado você a repensar a necessidade de ser testemunha de Cristo no mundo. Deus abençoe cada um, irmão. Pastor Altino. Amém,